Você quer se organizar, mas vive atuando no reativo, vive reagindo às coisas como elas vão acontecendo no dia a dia. Se eu agora estou indo realizar um serviço, eu vou realizar um serviço, um cliente me liga, eu atendo, aí um funcionário meu liga para perguntar alguma coisa, aí um outro técnico liga com alguma dúvida sobre um determinado produto, sobre um determinado serviço, ou eu ligo para essa pessoa para perguntar como é que está o serviço. Você se torna um resolvedor de tudo o tempo todo. Porém, existem coisas que precisam ser feitas de forma intencional, se organizar para levar a empresa a um próximo passo, porque chega um momento que se você não se organiza, não faz coisas importantes, a empresa ela estagna. Ela vai crescendo até um determinado ponto que não cresce mais. As habilidades que te trouxeram até aqui não são as mesmas que vão te levar para um próximo nível. Então, é necessário se organizar, é necessário fazer reuniões, é necessário elaborar treinamentos. Muitas vezes, no controle de pragas, eu percebo que muitos profissionais não conseguem dar um próximo passo, não conseguem contratar uma pessoa, não conseguem ter processos dentro da empresa. O que é processo? É a forma como as coisas são realizadas. E aí, de repente, tenta contratar alguém, aí não dá certo, fala, pô, tá difícil, é difícil. Eu até entendo que hoje existe uma certa dificuldade de encontrar pessoas, mas tem uma forma de fazer, e para isso você precisa se organizar desde uma entrevista. Então, na própria entrevista, não é chegar, convidar a pessoa, vamos trabalhar e pronto. Você precisa criar uma metodologia de como fazer a entrevista, ter as perguntas certas, ter um processo seletivo. Só que aí você acaba procrastinando, que é o quê? Uma hora eu faço e nunca faz. E procrastinar é uma conduta natural das pessoas. Existe essa tendência natural de deixar as coisas para depois. Meu nome é Bruno e hoje eu vou falar algumas estratégias para você se organizar melhor no dia a dia aí na sua empresa de controle de pragas. Quando a gente deixa tudo para depois, nós viramos reféns do agora das outras pessoas, porque o tempo todo vai ter alguém te procurando, seja um cliente ligando para pedir um novo serviço, seja um outro pedindo uma documentação, para quem está começando, realizando serviços, né? Então está sendo reativo, estou agindo às necessidades. Vive apagando incêndio o dia inteiro e no final do dia sente que nada aconteceu, as coisas não saíram do lugar. Eu fiz muitas tarefas, eu fiz muitas coisas, mas eu só cumpri aquelas tarefas. Ou a mesma coisa, para você que tem já mais pessoas dentro da sua empresa, 1, 2, 3, 10 pessoas, aí aumenta ainda mais, porque é o tempo todo alguém perguntando, é um técnico perguntando sobre a realização do serviço, é alguém do comercial pedindo uma ajuda para você referente a uma precificação, é sobre o envio de uma proposta, e esse excesso de tarefas, ele vai gerando um peso mental. Ainda mais quando a gente não se organiza, só vai reagindo a essas tarefas, a esses pedidos. Principalmente, a nossa cabeça ela vai pensando em várias coisas. Então, eu preciso comprar equipamento, eu preciso arrumar um veículo, eu tenho que ligar para aquele cliente para ver como é que tá, eu preciso pedir para o meu funcionário enviar um certificado para um cliente que me pediu, eu preciso direcionar aquele técnico. Tentar guardar tudo isso na cabeça vai aumentar muito a ansiedade, porque eu fico pensando em diversas coisas que precisa ser feita e isso gera muito desgaste. E aí o que precisa ser feito? Se organizar, tirar essas coisas da cabeça e colocar num papel, colocar numa agenda, que não necessariamente precisa ser uma agenda de papel. Pode ser a própria agenda do celular e criar esse hábito de escrever os compromissos, colocar os horários. Então, existem diversas coisas importantes que vão me levar para um próximo passo que não são essas tarefas corriqueiras do dia a dia. Isso é importante? É importante. Só que eu preciso parar para organizar um treinamento, eu preciso parar para fazer uma reunião, eu preciso parar
para olhar um pouco o resultado da empresa, entender para que caminho que a gente está indo, o que está dando certo, o que está dando errado. E para isso é necessário tempo, e um tempo de qualidade, um tempo específico para estar realizando essas denominadas tarefas. Eu não preciso simplesmente ir fazendo, nem tem como, porque aí a mente ela nos engana, ela esquece. E aí o que a gente faz? Coloca essas informações em uma agenda. Quando eu começo a colocar os horários dentro de uma agenda, criar compromissos, aí você vai precisar fazer o quê? Cumprir esses horários. Então, se eu coloquei que eu vou realizar uma elaboração de um treinamento, antes do treinamento vem a elaboração, porque se eu vou dar um treinamento eu tenho que estar preparado. Então, se eu marquei que das 8 às 9 horas da manhã eu vou desenvolver um treinamento, eu vou estudar sobre um treinamento, às 8 horas da manhã eu preciso estar sentado com o computador na frente ou no papel, depende da forma que você queira, ou assistindo algum vídeo para eu pegar informações. E aí eu vou fazer o quê? Estar às 8 horas lá, não é 8 horas eu estar indo para aquele local ainda para começar a elaboração 8h20, 8h30. Porque aí eu já tenho uma próxima agenda, provavelmente às 9, e o tempo ele corre muito rápido. E essa organização, ela exige muita disciplina, principalmente para atividades que nós não estamos acostumados no dia a dia. Então, tem tarefas, dentro do controle de pragas, eu converso com vários especialistas que não tem processos. É como realiza um POP, por exemplo. Você tem POP na sua empresa para utilizar como treinamento? Não tenho. Você sabe que é importante? Sei que é importante. Mas não realiza, não elabora o POP, ou tem um POP tão defasado que não utiliza como treinamento. Mas eu sei que eu preciso arrumar isso. Só que se você ficar deixando tudo para depois, ele não vai ser elaborado. Então, uma dica seria o quê? Deixar essas tarefas mais difíceis ou tarefas estratégicas para que exigem mais pensamento, que exigem mais energia, porque não digo nenhuma energia, mas eu tô na rua realizando serviço, eu subo lá na caixa d'água, eu tô fazendo uma barreira química e isso exige muita força, né? Muita energia, só que essa energia ela é mais natural, principalmente para quem realiza as atividades operacionais, técnicas. A parte mais difícil é o que? Sentar em frente uma cadeira, né? Sentar em frente uma mesa e uma cadeira e realizar ali uma atividade que não é tão corriqueira do dia a dia, que eu não estou tão acostumado. Então, trazer essas atividades para o horário da manhã. Preciso iniciar, fazer aquilo primeiro que me gera mais desgaste. Vou fazer um treinamento um dia antes, à noite, eu deixo isso para a última hora. Não vai ficar legal. A entrega não vai ser boa. Esses processos, eles ajudam a nos organizar, a te organizar, a fazer melhor a entrega para o seu cliente, para os seus colaboradores. Quem ficar empurrando essas tarefas nunca consegue estruturar a empresa. Chega um momento que trava. O que eu preciso fazer para a minha empresa crescer? Então, preciso organizar. Aí vem uma outra questão. Se eu estou decidir agora, eu vou fazer, mas lá na empresa eu não consigo realizar, porque o tempo todo volta aquele mesmo ciclo. Fica alguém me perguntando, me parando o tempo todo. As interrupções são o que quebra um foco da produtividade. Me concentro de novo, vem uma outra pessoa e pergunta uma outra coisa, e aí você não consegue se concentrar. Então, quando você está realizando uma atividade já que precisa de uma concentração e vem alguém e pergunta uma coisa, preciso avisar outras pessoas da minha equipe, outras pessoas do meu time, que nesse momento eu vou estar realizando uma atividade, pedir para ninguém chamar, né? Preciso bloquear um horário para realizar essas tarefas importantes, ou até, por exemplo, para falar assim, olha, não coloca serviço para mim, se você faz serviço ainda, se você faz visita técnica, ou se marcou com alguém de fazer alguma coisa, tem que ter essa comunicação com a equipe, porque as pessoas não sabem, elas vão ligar no celular, se você deixa o celular ligado, tocando, isso já atrapalha. Uma dica é avisar, conversar, fechar aquele horário, bloquear aquele horário e se concentrar, que aí você vai conseguir desenvolver. Tem atividades
que não são necessárias nós estarmos fazendo o tempo todo, principalmente se você já tem pessoas trabalhando com você na sua empresa. Muitas vezes o dono de empresa de controle de pragas quer ser muito centralizador e aí não consegue ter tempo para desenvolver algumas atividades que são importantes para o crescimento, para o desenvolvimento. Então, delegar essas tarefas vão liberar tempo, vão liberar agenda para você conseguir. Só que não é delegar de qualquer jeito. Eu preciso explicar para a pessoa a importância daquela tarefa, fazer um treinamento sobre, de repente, o que ela vai realizar, explicar o todo, né? Essa parte da delegação é muito importante, e confiar. E claro que depois acompanhar, mas isso vai acabar liberando tempo para eu conseguir realizar algumas tarefas que eu estaria ali o tempo todo travado e não tendo tempo para realizar o que eu quero desenvolver, o que eu quero aprender, o que eu quero estudar, né? Que nem sempre a gente quer, mas sabe que é importante, né? Eu preciso identificar o que outras pessoas podem executar que não fique só dependendo de mim. E evitar distrações durante essas tarefas importantes. Qual é o maior instrumento de distração hoje? É o nosso celular. Então, se você vai realizar alguma atividade, toda hora pega o celular, abre o WhatsApp, agora eu entro em um grupo, agora eu vou dar uma olhadinha no Instagram, agora alguém me ligou e eu preciso atender. Sabe o que acontece? Você não vai conseguir realizar. O celular, ele é uma ferramenta ótima. Hoje em dia a gente tem Google, a gente tem inteligência artificial para elaborar muitas coisas. Então muitas coisas você consegue desenvolver através do celular, mas ao mesmo tempo essas distrações vão te atrapalhar muito, principalmente se antes de eu começar a me organizar, sentar, realizar aquela atividade que eu me propus a realizar, e aí fica mexendo no celular, quando vê, passou 10, 15, 20, 30 minutos, ou passou o tempo todo, e aí você acabou não fazendo aquilo que era importante. Então, um dos maiores inimigos, um dos maiores responsáveis por distração é o celular. E se antecipar ao invés de viver sempre no atraso. Então eu vou fazer uma tarefa, preciso montar um treinamento, eu vou fazer um treinamento com a minha equipe. Treinamento é bom? É ótimo, é o que vai te liberar mais tempo. Se você treina as pessoas a realizar bem as atividades, isso te gera mais tempo. Só que antes eu preciso realizar os treinamentos. E aí eu deixo para a última hora. Você não utiliza uma agenda. Quando vai ver, nossa, meu treinamento é amanhã. Aí pega, dá uma olhada de qualquer jeito, não se organiza, o treinamento não vai sair legal, as pessoas não vão aprender da forma que precisa ser feita, né? Então eu preciso me organizar antecipadamente e não guardar na cabeça, porque aí mais uma vez fica aquele negócio, nossa, eu marquei um treinamento pro dia X. E aí, quando você vê, esse dia já chegou. Essa organização, ela vai reduzir esse sobrepeso, né? Saber que eu coloco na agenda e hoje eu já vou estar olhando quais são as minhas atividades de amanhã. De repente eu vou organizar a minha semana em um domingo, uma coisa que eu aproveito, que eu faço bastante também. Muitas tarefas importantes, assim como vários vídeos que eu faço aqui para o canal, eu faço no domingo, que eu sei que é um horário que meu celular não toca, é um dia que meu celular não toca, é mais tranquilo. Então eu organizo, é das 9 às 10, é das 9 às 10, é das 9 às 11, é a 1 da tarde, às 2, às 3, né? Coloca na agenda, não precisa ser o dia todo. Mas a gente é empresário, a gente precisa fazer o que tem que ser feito, né? Quem faz o que quer é criança. Nós, como empresários, como adultos, né, que somos responsáveis por uma empresa, que a gente decide dar um próximo passo, a gente precisa ter essa responsabilidade. Essa organização, ela vai ajudar a parar você de viver só no improviso, só apagando incêndio, só nessa reatividade. Se você gostou desse vídeo, se você se vê realizando as tarefas sem organização, deixa sua mensagem aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Se você já é inscrito,
deixa o seu like. Dá uma sugestão de qual vídeo você gostaria que eu fizesse aqui pro canal No Controle. Quais são as suas dificuldades aí dentro da sua empresa de controle de pragas? A gente vive a mesma rotina. Por muitas coisas eu já passei, muitas coisas eu estou passando. A gente tem que buscar desenvolvimento, né? A gente tem que buscar um próximo nível, senão a gente se torna escravo da nossa operação. Hoje você pode até estar ganhando dinheiro, mas o tempo ele vai passar. Você aumenta o seu custo de vida, aumenta as suas despesas, e aí aquilo que era bom começa a se tornar ruim, porque eu não consigo viajar, eu não consigo tirar férias, eu não posso ficar doente, senão a empresa para. A empresa ela vai tomar 3 direções e o tempo passa. E se você não se programar para fazer coisas importantes agora, lá na frente é muito mais difícil. Então a sua empresa ela pode ser herdada, ela pode ser vendida ou ela pode ser fechada. Se tudo depende só de você, você sabe que existem coisas importantes para te levar para um próximo passo, para te dar mais liberdade de tempo e você não faz, isso vai acabar te aprisionando dentro da sua própria empresa. Isso eu digo porque acontece não só em controle de pragas, isso acontece com diversos empresários de diversos segmentos. Então se você gosta dos meus vídeos, deixa aqui o seu like, se você não é inscrito, se inscreva. Tamo junto, valeu!